Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Brenda Santunioni. Hoje eu, Cássia Queiroz, terapeuta, estarei apresentando esse programa no lugar de Brenda, que em breve vai estar de volta com a gente. E hoje... A história de uma mulher empreendedora que enfrentou desafios e se fez na vida hoje a pessoa que é. Bem-vinda, Marília. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você. Prazer todo meu. Eu agradeço muito pelo convite. Nós aqui estamos honrados com a sua presença, uma história tão inspiradora. Eu estou encantada com o pouco que eu soube aqui da sua história. Eu queria que você se apresentasse para a gente. Quem é Marília? O que você faz? De onde você é? Meu nome é Marília. Eu sou da cidade de Pedra do Anta, próximo aqui de Viçosa. Sou empreendedora. Eu tenho dois comércios em Pedra do Anta, que é de um mercado, e o outro é de material de construção. Eu queria que você contasse para a gente também, Marília, como que foi a sua história e até você se tornar dona do seu negócio, né? Então, eu sempre fui, né, desde pequena, eu fui criada no comércio, com meus avós, com meu pai e tudo. Começou, desde os meus 5 anos, eu fico dentro do comércio. E aos 9 anos, eu acabei perdendo meu pai, e então minha mãe começou a administrar o meu comércio. Então, depois de um tempo, quando eu tinha uns 16 anos, ela descobriu um câncer. E esse câncer, nós corremos muito atrás, né, para poder achar a cura. Ela sempre se mostrou sorridente, querendo melhorar. Eu tenho um irmão também, nessa época, ele tinha uns 4 anos. Então, acabou não tendo jeito, né, e ela acabou chegando a falecer. Nós lutamos, corremos atrás, mas não teve jeito. Nessa época, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Meu irmão tinha 6 anos, então eu comecei a administrar o comércio. Quando ela faleceu, eu assim, fiquei meio perdida. Eu sempre fui criada no comércio, mas depois eu vim para Viçosa morar aqui e eu já estudei no Equipe, no Ângulo. Então... eu ia aos finais de semana. E nos finais de semana não ficava muito. Você sabe, quando é adolescente, não quer saber de comércio, quer saber, né, de, às vezes, sair, tá com as amigas, né? Então, eu não tinha muita experiência com comércio. E minha mãe sempre falava assim, dá um jeito de estudar, não vem pro comércio não, que não é fácil. Então, dedica, né, as coisas e tudo. E nessa época, então, quando aconteceu isso tudo comigo, eu fiquei meio perdida. Você quer me perguntar mais alguma coisa? Você ficou meio perdida. Olha que interessante. A minha mãe e meu pai, eles me criaram
eles me criaram, não, criaram a mim e as minhas irmãs, que somos 3, como se eles sempre fossem faltar. Olha só. Então, a gente estaria, na cabeça deles, obviamente, a gente estaria sempre preparada para a ausência deles. Uhum. Não aconteceu isso com você em termos de criação? Uhum. Ou aconteceu? Seus pais, sua mãe te criou assim? A minha mãe, na verdade, ela sempre foi muito exemplo para mim. Ela era o tipo de pessoa que, quando eu estava no comércio, ela chegava e falava assim: "Ô Marília, me ajuda aqui, puxa a cadeira para um senhor sentar. Vem aqui, me ajuda aqui, atende aqui no caixa." Sempre ficava me observando, como que eu era, né? Uhum. E me citava muitos exemplos para me seguir um caminho bom. Mas não pensando, talvez, que ia faltar. Porque, na verdade, aconteceu isso com ela, foi uma coisa assim, que a gente ficou muito surpresa, porque ela era nova, né? Ela tinha 52 anos na época que ela faleceu. Uhum. Mas sempre, graças a Deus, me educou muito bem, né? Tanto que eu segui o caminho do bem, né? Sim. E também aí, voltando nesse contexto aí de quando aconteceu. Aí no outro dia eu acordei e fiquei meio perdida. Com uma criança que tinha 6 anos, que hoje em dia ele me chama de mãe, que é o meu irmão, hoje eu considero ele o meu filho. E também pensei, como eu vou fazer? E eu tenho um tio meu de BH que me perguntou: "Marília, você quer continuar com o comércio? Você quer estudar?" Eu falei assim: "Não, eu não pensei 2 vezes, que eu queria continuar com o comércio." Aí eu cheguei no outro, passou uns dias, a gente continuou com o comércio fechado. Aí meu tio de Belo Horizonte, que chama Abel, e minha tia Mara também, me deram mais apoio, só que eles são de lá. Mas assim, falavam sempre assim: "Marília, quando você precisar, a gente tá aqui. Mas a gente vai deixar você, né, tocando as coisas." Então, quando eu cheguei lá no outro dia, eu vi que os clientes que eram dela ficaram muito preocupados comigo e que gostavam muito dela, tinham uma consideração assim com ela muito grande. Então falaram assim: vou ajudar ela." E aí a cidade toda se comoveu com essa situação, né, que eu era nova. Também teve muitos comentários assim: "Ela é muito nova, ela não vai dar conta, ela vai acabar, né, com as coisas que os pais dela deixaram para ela e tudo." E a cidade toda, nossa, eu tenho só que agradecer a minha cidade, porque é uma cidade pequena, e cidade pequena é assim, né? Todo mundo tem consideração, me considerou como se fosse da família mesmo, e quis ali tá comprando na minha mão e me dá força para poder continuar, sabe? Você foi extremamente acolhido pela cidade, então. Demais, muito mesmo. Produção, coloca o vídeo do comércio pra gente, para as pessoas conhecerem o comércio dela, e a gente continua com o bate-papo. Então, mas a sua mãe te deu uma excelente educação, pelo que a gente pode ver, né? Obrigada. Mas assim, quais foram os maiores desafios que você encontrou para lidar com o comércio? Porque o comércio, na verdade, se você não for comerciante, se você não nasceu para ser comerciante, não vai para frente, né? Verdade. Então, meu desafio foi que te falar algumas coisas que aconteceram. Os vendedores chegavam e me perguntavam assim: "Quem é a dona aqui do comércio?" Aí, às vezes alguém que trabalhava, né, que continuou, as pessoas que trabalhavam com ela antes continuaram lá me ajudando. Eu falava assim: "Ah, aquela moça ali." Eu falava assim: "Mas é uma menina." Eu tinha cara de ter 15 anos nessa época. E também eu sempre, como era uma, tipo assim, tinha essa carinha assim de 15 anos, quando eu chegava, falava alguma coisa, às vezes muitas pessoas não me levavam a sério, sabe? Então essa eu acho que foi uma das maiores dificuldades para mim, assim, coloca respeito. Uma menina, uma mulher, uma menina,
disciplina, colocar respeito quando falava algumas coisas que realmente eu precisava, até em questão de compras. Às vezes, né, tive problemas assim com compras, de chegar a mercadoria, às vezes não tinha pedido uma mercadoria, chegava aquele monte de coisa, sabe? Mas é uma coisa assim que eu não falo também que foi tanto desafio, porque eu gostava daquela situação de estar aprendendo. Eu gostava de situações assim de errar e ver que eu errei e descobrir o que é o certo. Em questão de compras, eu também fiquei muito perdida. Quem me ajudou foi as pessoas, né, os ajudantes da Que já minha mãe, trabalhavam lá? que já trabalhavam lá, que tiveram muita boa vontade de me mostrar muita coisa. Mas no meu dia a dia mesmo, eu fui pegando as coisas de compra, não ficava perdida assim também de quantidade. Quantos fardos eu vou comprar de arroz para dar para 15 dias, 20 dias? Quantos fardos eu vou comprar disso, daquilo? Mas a cada dia, um cliente chegava novo e perguntava: Ô Marília, eu tô querendo tal produto. Aí eu ia e anotava na minha lista lá de compras, de faltas. Aí fazia cotação e reuniam vários vendedores. E aí eu ficava ali no meio com o rosto todo vermelho, tímida, né? Não estava acostumada, mas eu gosto demais. Acho que eu nasci realmente para empreender, porque eu Você gosto pegou muito. gosto mesmo, Peguei né? gosto mesmo. Mas teve desafios no sentido de ser passada para trás pela inexperiência? Porque a gente sabe o que Sim. acontece, né? Sim, eu tive desafios de ser passado para trás de uma cliente, às vezes, que mudava para a cidade e pessoas assim que eu não conhecia acabava, não tinha maturidade, confiava na pessoa e a pessoa comprava muito, passava diversos cheques e depois mudava assim lá para o Rio de Janeiro. Aí não conseguia receber. E aquele tino comercial do desconto, de saber a quantidade de quem você compra, de saber de qual vendedor você compra com melhor preço? Isso tudo foi no dia a dia mesmo, com a experiência. Depois eu fiquei sabendo tudo assim, muitos mandavam para mim pelo WhatsApp, né, os preços. E depois eu mesma já sabia. A tal empresa tem um preço melhor. Uhum. Mas aí eu pesquisava com um, com outro, e aí dava tudo certinho. Rapidinho eu peguei o jeito. Imagino, imagino. Ô Marília, e assim, como que você falou no início aí, quando você começou a contar a história, que você ficou emocionalmente abalada, obviamente, né? Já tinha perdido o pai, e aí depois também perde a mãe. Você lidou de que forma essas suas emoções? E você procurou uma ajuda do tipo terapêutica? Ou alguém, sei lá, te aconselhava, vem cá que eu vou te ajudar, te pegou no colo, coisas nesse sentido, assim? Não. Porque é muito nova. Assim, na verdade, eu vendo minha mãe sofrendo do jeito que estava, sabe? Para mim realmente foi muito difícil. Ver que ela tentava lutar, que tinha um filho novo, né? E então aquilo foi muito difícil para mim. Mas o que me fortaleceu foi meu irmão, porque ele tinha 6 anos, eu vi que ele precisava de mim e ela doente falava assim: Ô Marília, estuda ele, cuida dele e para mim não deixa ele, aproveita que ele é um menino muito inteligente, né? Ajuda no futuro dele. Então chegava, tinha dia, eu subia a escada da minha casa, às vezes cansada, eu não estava acostumada com o comércio, ficava muito em Viçosa e minhas amizades eram mais assim por aqui. Eu chegava em casa e subia a escada arrasada. Aí eu só enxugava as lágrimas assim, via meu irmão e aquilo para mim era a minha maior força, sabe? De poder continuar e fazer as coisas dar certo. E outra coisa também que eu sentia por um bom tempo foi que minha mãe, ela tinha viajado. Sabe aquela situação assim? Ela, tipo, tinha viajado e eu tava ali cuidando Esperando das coisas até ela voltar. Por muitos anos. Eu não caí a ficha. Foi uma coisa, assim, impressionante mesmo. E lidar com a emoção do seu irmão, porque ele era novo, né? Tinha 6 anos, como você disse, e assim,
Eu fico imaginando a estrutura, a questão psicológica mesmo, sabe? De uma criança de 6 anos que não tem mais a mãe. E assim, o que você faz? Você corre e leva a criança para um psicólogo? Que tipo de estrutura emocional? Porque além de você se refazer, de você ter o suporte, e você você comentou que você usou ele como uma certa proteção para você, né? É até essa questão do tempo de vivenciar esse luto. Mas e para ele, que era uma criança de 6 anos? Então, quando minha mãe descobriu que estava doente, ela já começou a levar ele no psicólogo. Já falou assim, gente, meu cabelo vai cair. E assim, ele vai notar mudança dentro de casa, tá tendo muita gente dentro de casa. Como minha mãe tinha muita amizade, as pessoas sempre gostaram muito dela, né? Então, vivia minha casa cheia de gente, cheia. Inclusive, às vezes, as pessoas orando, né, por ela e tudo. Então, para ele ficou muito nervoso. Ficou uma criancinha agitada. Então, ela começou a levar ele no psicólogo, já fazendo terapia com ele. Para ele adaptando. Eu acho que isso ajudou muito, tá? Imagino. O tanto que ajudou essa terapia para ele. E depois que ela faleceu, eu continuei levando. E ele externalizava essas emoções, tipo assim, agora eu não vou ter minha mãe mais. Hoje em dia, ele fala assim comigo, ele me chama de mãe, né? Ele fala assim comigo que não lembra muito da minha mãe, que ele era muito novinho. Ele lembra de mim cuidando dele. E eu procurava, assim, fazer de tudo para ele não sentir muita falta. Eu tentava fazer esse papel que minha mãe fazia, né, para ele, eu tentei suprir isso com ele. Eu chegava, dava carinho para ele, muito carinho para ele, dormia com ele. No Dia das Mães, ele dava presente né, que ele ganhava de Dia das Mães na escolinha, para mim, sabe? Então, acho que ele me colocou no lugar. Não e eu achei excelente, né? Porque de uma certa forma achei excelente, porque eu vi que isso estava ajudando ele, né? A não sentir esse vazio todo, né, que fica, né, que perder a mãe é uma coisa assim, nossa, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, insubstituível, insubstituível. Né? Falando dessas questões emocionais, né, de alegria, de tristeza, de apoio, a sua história é um exemplo, né, de uma mulher nova, que você ainda é nova e já é empreendedora desse porte, né, já com 2 comércios, apesar da cidade ser pequena, isso não é para qualquer pessoa, e nem qualquer pessoa, muito menos da cidade, está preparado para isso, né? Obrigada. Mas a gente tem aqui um vídeo de 3 pessoas que deram um depoimento para a gente. Peraí que deram um depoimento para a gente da Marília, que mora em Pedra do Antro. Olha, mesmo? E que tem o comércio. E eu queria te mostrar. O primeiro vídeo aqui é da Josi. Eu vou dar pause aqui, aí você dá play aí para você ver. Marília, minha querida. O que falar de Marília, gente, né? Não tem nem o que falar, na verdade, a gente vê como que é uma mulher empoderadíssima, uma das melhores amigas que eu tenho, uma pessoa muito de confiança, de extrema confiança e determinada demais. A gente sabe, a gente olha e vê de onde você veio, para onde quer ir e aonde está, né? Além de ser linda, linda fisicamente, linda, porque você é maravilhosa, né? Eu costumo dizer que você parece uma boneca, e é mesmo. Além disso, a sua alma é bonita, tá? A gente consegue ver isso, é nítido. Então, assim, eu gosto demais de você e você é um exemplo para nós mulheres, tá bom? Empoderadíssima, eu amo muito você. Muito, obrigada, minha linda. Todo sucesso do mundo. Um abraço. O outro vídeo que eu queria te mostrar. Depois a gente mostra os outros vídeos, então. Deixa ela se recuperar aqui um pouquinho. Ô, Marília. Nós vamos chamar o comercial daqui a pouquinho, a gente volta. Conheça o consultório
consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com uma mulher empreendedora, história lindíssima. Obrigada. De superação, Nossa, é uma estrutura emocional que raras pessoas têm. Raras Obrigada. pessoas têm. Ainda mais pelo tipo de trauma. Não vou falar trauma, mas não deixa de ser um trauma perder a mãe, perder o pai, né? Então, assim, não deixa de ser um trauma grande. E você não teve tempo nem de viver esse luto, né? Porque você já teve que assumir o cuidado com seu irmão, você teve que assumir o comércio, porque era dali que vinha, né? O sustento de vocês, né? Eu queria que você falasse pra gente, assim, além desse suporte de seus tios, que você comentou, assim, você não procurou um apoio emocional para você, né? Não. Que eu falo para cuidar da mente, para cuidar do seu emocional. Não, eu falo que eu trabalhando no meu dia a dia, lá no meu comércio, para mim foi quase que uma terapia. Porque... Terapêutico. Foi terapêutico. Eu diria. Porque era uma coisa, assim, que eu sentia prazer em estar ali e, assim, e ver aquele carinho todo das pessoas comigo, me acolhendo. Às vezes chegavam, falavam assim, bom dia, Marília, alegre. Às vezes me davam um abraço. Ocupava seu tempo, ocupava sua cabeça. Muita coisa para fazer, né? Eu falo que o que ajuda mais a pessoa nos momentos difíceis é a pessoa estar ocupando a mente. Tá trabalhando, tá correndo atrás de alguma coisa e ter um trabalho que você goste, nunca é um trabalho, né? Acaba sendo uma coisa terapêutica mesmo. Já não teve essa questão, né, do cuidado emocional e psicológico, mas espiritual teve? Você tem alguma religião? Você buscou, de alguma forma, esse apoio espiritual? Então, você comentando assim comigo me fez lembrar de uma situação que eu tive. Quando eu perdi a minha mãe, né? Que minha mãe para mim era tudo na minha vida. Quando eu perdi ela, uma prima minha, não tenho muito contato com ela, porque ela mora longe, mas ela nem sabe disso. Mas ela me mandou de presente um livro. Eu sou católica. Ela me deu de presente um livro espírita. E nesse livro ela falou assim, Marília, respeito todas as religiões, eu sou católica, mas ela me deu esse livro espírita e falou assim, abre, né? Quando você sentir um vazio, alguma coisa, abre alguma página. Era do Allan Kardec, acho que isso mesmo. Não me recordo o nome correto do livro. Eu abri, então me ajudou muito. Que ali naquele livro me falava que um dia eu ia encontrar ela. Que a gente tudo nessa vida é para aprendizado, sabe? Então, eu tinha que passar por aquela situação. Eu lendo aquele livro, eu fui me vendo. Tinha que passar por aquela situação que a gente está aqui para aprendizado. Cada dia a gente vai passar por uma situação diferente. A gente tem que aprender com isso
eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar ela, sabe? Então, eu sempre quero dar o meu melhor para poder, né? Um dia, né, estar junto assim dele. Então, aí, isso eu era mais nova, né? Tava com aqueles 18 anos. Então, eu sempre busquei dar o meu melhor. Seja no trabalho, seja com as pessoas, né? Tratando todo mundo bem. Se eu puder acolher alguém, puder dar uma palavra amiga, sempre fui esse tipo de pessoa. Então, isso aí me ajudou muito. E buscando o seu melhor, você também está honrando a sua mãe. Isso. Com todos os ensinamentos que ela te Aham, deu, né? isso. E eu também sou católica, mas o espiritismo, ele conforta a gente de uma maneira muito diferente com os ensinamentos espíritas, né? Verdade. Então, eles explicam de forma muito mais clara e que faz muito sentido, mesmo que a gente não acredite na vida pós-morte, né? Mas faz sentido essa questão do aprendizado ou da aceitação, por que a gente precisa passar por certas situações, não é? Eu acho assim, se a gente passa uma dificuldade grande, eu falo que eu tô preparada para qualquer dificuldade, porque eu penso assim, gente, se Deus mandou essa dificuldade para mim, é porque eu sou forte o suficiente. Porque você é capaz. Porque eu sou capaz e eu tô aqui para passar por essa dificuldade da melhor forma. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, de que forma que toda essa experiência moldou a Marília que você é hoje? Então, é isso, realmente essa questão aí me fez ser uma pessoa forte, me fez ser uma pessoa mais próxima realmente de Deus, da religião. Inclusive, recordando também meu aniversário do ano passado, eu falei assim, eu quero passar o meu aniversário em Aparecida do Norte. Se Deus, né, me der saúde e tudo, eu quero passar lá. Aí eu fui, no dia do meu aniversário, fui lá em Aparecida, na missa, e fui lá para agradecer. Eu nunca sou de pedir nada, sabe? Eu acho que eu sempre tenho que agradecer pela minha vida. Eu sou uma pessoa falha, né? Todos nós somos. Mas eu fui lá para agradecer pela minha vida e por conseguir, né, levar meus negócios, por ver que meu irmão também é um menino estudioso. Hoje em dia está fazendo faculdade. Estou conseguindo fazer o que minha mãe tanto me pediu, está fazendo medicina. Que bênção. Então, eu vejo, né, que graças a Deus eu acho que eu tô seguindo o caminho certo, né? Tá, com certeza. Pelo menos o caminho que ela queria que você pelo menos, seguisse, né? isso. E a gente pode pedir tudo para Deus. Confiança, coragem, É verdade, né? sabedoria. Força, sabedoria. Essas são coisas que a gente deve pedir para Deus. Verdade. Só que algumas pessoas não gostam muito de como ele responde a isso, não, né? Porque ele, na verdade, vai dar situações para a gente aprender, né? Com certeza. Mas, enfim, é a forma que ele usa, né? Mas você está honrando sua mãe. Muito bem honrado. Obrigada. Muito bem honrado. Toda essa questão, todo esse movimento, toda essa situação impediu de alguma forma o seu lazer, atrapalhou de alguma forma o seu lazer, o seu sonho, a construção dos seus sonhos pessoais. Antes disso tudo acontecer, muito provavelmente você tinha outros planos para sua vida. Você sentiu que isso atrapalhou uma vida que você já tinha pré-projetado ou você deixou o fluxo seguir e as coisas como foram acontecer também te satisfazem? Eu digo que não me atrapalhou, porque eu acho que eu falo que a situação foi uma situação assim, muito difícil para mim, mas foi de certa forma que eu amadureci. Então, eu falo que essa questão de eu amadurecer, eu pulei uma fase que eu acho que não tinha necessidade muito de eu passar, talvez, porque é falta de maturidade. Essa fase que a gente é adolescente, às vezes quer saber de bagunça, de sair para uma festinha, de tudo. Então, a gente está fora da realidade, né? Aí eu acho que nesse momento aí eu caí na realidade e pude enxergar a vida de outra forma. Uma realidade diferente. Eu sempre, igual minha mãe sempre fez tudo para mim, para me agradar. Então aí eu vi que as coisas não eram assim, que as coisas a gente tem que correr atrás, né, para ter alguma coisa. Ganhar um dinheirinho não é fácil, né? Então a gente passa a dar mais valor.
E observar também mais as pessoas. Mas só sei que eu amadureci bastante com esse acontecimento. E não foi perca, assim, de tempo, assim. Você não fica lamuriando, né? Do que você poderia ter vivido. Não, isso não. Né? Não faz diferença para Não. você nesse sentido, né? Eu queria te mostrar mais um vídeo Uhum. da Arlete. A Arlete, ela é maravilhosa, gente. A Arlete foi nossa entrevistada também num momento do programa de Então, Caracanã. falar dessa pessoa maravilhosa, que é a Marília, para mim é um privilégio. Eu conheci a Marília há mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu atendia num salão de beleza, onde ela era cliente, e a partir daí a gente nunca mais se largou. E a Marília, a história de vida dela eu admiro muito. Eu falo que ela é inspiração para muitas mulheres, né? Ela, imagine você, uma pessoa, uma adolescente que teve que virar mãe ao invés de ser uma irmã. Então eu admiro demais gente, você, a Arlete, eu gosto Marília. tanto dela, eu admiro ela muito Eu também. vejo, né, nas nossas conversas, a minha profissão, ela me possibilita isso, de conhecer um pouquinho mais de cada uma de vocês que vem comigo. A Arlete é uma amiga E minha, a Marília, uma ela é amiga pra uma mim. excelente mãe, uma excelente esposa, ela é uma empresária de sucesso, ela é muito carinhosa e eu quero agradecer todas as vezes que você me escolhe para estar na sua vida. Eu sou muito feliz Ela é maravilhosa, a Arlete. em ter conhecido você. Eu sou abençoada de ter uma amizade assim como você. Obrigada. Que lindo, gente. Hoje vocês, né? Tiraram o dia para me comover. Não, Com essa você que está mensagem. nos presenteando com a sua Imagina. história. Realmente não é para qualquer pessoa, não. Deus caprichou na escolha, minha filha. Posso te falar isso Obrigada. com plena convicção. E a sua vida pessoal? Porque uma menina de 18 anos quer namorar, né? Se relacionar. E, na verdade, você teve uma responsabilidade alta, né? Com o comércio, com seu irmão, pelo menos por um período, né? Até você pegar todas as malícias do comércio. Você levou sua vida. Hoje você é casada, né? Sim, sou casada. É tranquilo? O seu papel de mulher empreendedora, de esposa, de mãe? Então, ultimamente eu tenho trabalhado bastante porque eu agora estou com outro empreendimento. Eu mexia com umas peças que era desde o tempo, né, do meu avô. Inclusive, meu comércio está fazendo aniversário no próximo mês. 78 anos de comércio. Então, nessa parte aí, o que acontece? Eu me cobro muito. E eu tô ficando bem sobrecarregada. Às vezes eu chego em casa e penso assim, gente, eu tenho que descer, eu tenho que colocar minhas coisas em dia, sabe? E no início eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11, e um bebê de 6 meses. Nossa, mãe, um atrás do outro. Um atrás do outro, emendei. Tá certo, vamos já vai de uma vez. É um casal. Então, eu não pretendo ter mais. Só se Deus, né, mandar e tudo, que eu já tenho o meu irmão, que é meu filho, né? Sim. Agora. Então, no início, nossa, mas eu me cobrava muito de ficar muito perto da minha menina. Eu chegava no meu comércio, estava deixando a desejar no meu comércio, por conta da minha menina. Eu pensava assim, eu moro embaixo eu moro em cima do comércio. Então, eu chegava, eu descia pro comércio, eu ficava na cabeça, eu tenho que ver minha menina, né? Então, eu sempre me cobrei muito de ser realmente uma boa esposa, de ser uma boa mãe e tudo, mas eu vejo que eu não consigo ser 100%, né? Então, eu tenho pessoas que me ajudam com meus filhos e, inclusive, meu marido fala assim, você não precisa se cobrar tanto. O dia a dia das mulheres que trabalham, né, que ele é bem compreensivo, que trabalham e tudo, é assim mesmo. A gente não dá conta de tudo.
E às vezes até chorar, pensa assim, "Ô, gente, eu tô angustiada aqui porque eu não tô fazendo, às vezes, dando O que você atenção. gostaria de fazer. Aham, Não tô que dando não tenha sido atenção. suficiente. Isso que a gente quer ser 100%, quer ser 100%, às vezes no Não trabalho, existe, tá? como esposa e como mãe. A gente fica assim, né? A mulher se cobra muito, né? Não Nossa, existe a muito. perfeição. Na verdade, se tudo fosse pautado na perfeição, não seríamos nada, não conseguiríamos fazer nada na vida. Isso. Porque não existe, né? Mas a cobrança realmente, ela é uma questão muito pessoal, assim. Mas, fique em paz com isso, porque na verdade, às vezes a gente faz o suficiente, pra gente, é uma questão às vezes muito pessoal mesmo. É verdade. É só uma cobrança sua, os outros estão de boa com aquilo, com o que você está É oferecendo, né? verdade. E sua equipe de trabalho, eles continuam com você desde a época da sua mãe? Então, Você teve problema com funcionários por ser uma menina tão nova? Porque existe uma hierarquia de idade, onde os mais velhos às vezes não querem receber ordens de mais novos, Nossa, né? você adivinhou. Por quê? Porque eu tive esse problema. Não vou falar que eu não tive, né? E como é ao vivo e tudo, mas vou ter que confessar essa situação. Que teve um caso que uma pessoa não me aceitava. Falava, eu não sei se ela achava, me comparava muito com minha mãe. Falava assim, a Gracinha, era o apelido da minha mãe. Falava assim, a Gracinha era de um jeito, ela não é assim. E começou ela querer pôr ordem em mim, sabe? Eu acho assim, não tem problema, às vezes eu estava errada, não tinha problema conversar comigo numa boa, mas acabou que um dia teve quase que ela brigou com uma pessoa, brigou comigo, eu vi que ela não me aceitava ali, sabe? Uhum. Interessante. E você falou, com É porque certeza é você já viu uns natural, outros casos assim parecidos. É muito natural, Mas teve assim. isso É como mesmo. se eu, mais velha que você, tivesse mais experiência que você, ou pudesse mais do que você. E Mas aquilo me ali- limitava. Aquilo ali estava me limitando, aquela situação começou a me limitar, porque eu precisava daquela Ela já pessoa. estava lá dentro quando você entrou? Ela já Digamos estava lá, assim, eu tinha apesar de você ser respeito por ela. proprietária, né? Eu tinha todo o respeito do mundo com ela, porque eu estava aprendendo com eles, eu estava meio perdida mesmo, né? Acaba que eu estava meio perdida mesmo, e acaba que ela me ajudou muito também, Uhum. essa pessoa. Mas ela realmente tinha esse negócio comigo de achar que talvez eu não era o suficiente, sabe? E eu era muito nova mesmo, sem experiência, né? E você nunca teve também preocupação de provar nada pra ninguém, né? Não. Porque essa sua fala de que ela achava que eu não era suficiente, Uhum. talvez desperte em algumas pessoas essa questão de eu vou provar para essa pessoa que eu sou. Você nunca precisou disso, pelo que eu Não, percebo. e também eu lembro que essa pessoa era muito amiga da minha mãe, então eu tinha trabalhava para ela, mas minha mãe considerava muito ela, essa pessoa. Então eu também tinha respeito por ela, por isso. E também, querendo ou não, ela, quem já estava lá me ajudou muito. Mas você me perguntou a questão se eu continuo com os mesmos. Então, teve casos que casaram, umas meninas e acabaram indo embora. Outro hoje em dia é contador, e é o meu contador, sabe? Ele trabalhou lá no comércio e hoje em dia e depois ele foi estudar e formou em contabilidade, é o meu contador e eu gosto demais dele. Que legal a tenho muito relação. respeito por ele. Ontem mesmo nós ficamos 1 hora conversando, que ele estava me dando opiniões dele. Uhum. E hoje tem um que continua comigo, somente um. Ele continua lá e ele é um excelente profissional, sabe? Você foi abençoada, né, Maria? Eu falo que eu fui abençoada, que eu tive uma equipe minha mãe tinha uma equipe muito boa. Hoje em dia eu continuo com um, né, que também é um amigo, e minha equipe lá em Pedro Luanta é excelente, de confiança, Que pessoas bom. honestas, trabalhadoras, de admirar mesmo. Que bom. E eu queria te mostrar um último vídeo aqui do Marcos. Olá, boa noite. Olha, gente, Olá, surpresa. boa noite. Aqui passando aqui para dar um recado aqui, a pedido aí do canal Brenda Santillone, uma pessoa muito especial aqui para Pedro Luanta, né? Pessoa pública, pessoa que tem um sinônimo de muito trabalho aguerrido.
Obrigada. A menina dela é Marília, né? Para quem conhece aí, é dona do supermercado Barbosa, né? Marília que vem aí honrando essa geração aí de comerciantes aqui de Pedra do Anta. E falar um pouquinho de Marília é falar da sua história, né? Como criança, desde quando perdeu lá seus pais, seu pai e sua mãe. É uma vencedora. A Marília teve que acolher, né, um irmão como filho, e hoje, né, são uma família que constitui aí, né, a Marília, a administração lá do supermercado que passou de pai para filho, e que hoje, né, é uma certeza aí de exemplo aí de quem vive batalhando, né, e conquistando as batalhas. Obrigada, do dia a gente, dia. surpresa Então, boa. só passando aqui para dar os parabéns, a pedido do canal Brenda Santonioli, a fazer essa consideração, essa pessoa que é um exemplo de superação. Né? Quando muito nova, ela teve que se apoiar e, claro, apoiar o irmão. Um abraço grande para você. Você que é uma pessoa admirável, gente. Surpresa boa, né? Consideração, muito exemplo para todos nós aqui, essa passagem que você teve. Com Deus, obrigada. Mensagem linda. Pois é, você realmente é um exemplo de superação, é um exemplo de coragem. Foi um prazer te conhecer, Um prazer saber da todo sua meu. história. Outras mulheres precisam ver esse programa, sabe? Entender que há possibilidades, entender que a gente só precisa se abrir para elas, mesmo com dor, né? Isso, claro. Mas que é possível a Ser gente forte. vencer, né? Que é possível a gente chegar onde que a gente quer sem abrir mão dos nossos sonhos pessoais, né? Que você Claro. também não abriu mão de sua vida pessoal, Não. né? Mas que você conseguiu conciliar e ser muito mais que isso, até ser só sua vida pessoal ou ser só sua vida profissional, né? Você Com conseguiu certeza. conciliar as duas coisas. Muito obrigada, foi uma honra para mim, viu? O prazer foi Queria todo te meu. agradecer de Agradeço ter muito estado no por estar podcast da aqui. Brenda. Não, prazer todo meu. Amei estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, gente.